Fala, turma, beleza? A aula de hoje é sobre estatística. Vamos trabalhar com conceitos e medidas de tendência central, tá? Então, para começar, vamos definir o que é estatística, de um modo simples, tá, gente? Estudo do comportamento coletivo, cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos. E uma forma também de traduzir o comportamento coletivo em números, tá? A estatística é usada em todas as áreas da matemática para a gente poder, entendeu, coletar dados e poder tratar esses dados com a finalidade que a gente queira. Seja essa finalidade seja de população estatística, como o pessoal faz, muito usando estatística IBGE, mas pode ser também usando a estatística na área da saúde, na área de transporte, na área sobre economia, tudo utiliza estatística, tá? De você pegar um universo de dados e tratar esse universo para a gente olhar o comportamento desses valores e poder traçar estratégias para o futuro, entendeu? É muito utilizado em todas as áreas. Bom, para isso, nós vamos começar a continuar colocando os conceitos. Por exemplo, universo estatístico ou população estatística, tá? É o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados relevantes ao tema em questão. Bom, quando esse universo estatístico é muito grande, eu posso tirar a amostra dele e fazer um tratamento separado por amostras desse universo estatístico, que é muito vasto de eu tratar tudo de uma vez só. Então, eu uso uma amostra, que é um subconjunto da população estatística, quando é possível coletar dados de todos os elementos do universo estatístico, retira desse universo um subconjunto chamado amostra. Tá ok? O rol, quando a gente chama de rol, é uma sequência de dados numéricos. Normalmente o rol é numérico e você ordena do jeito que você achar melhor, com ordem crescente ou decrescente, porque vai depender do jeito que eu quero utilizar esses dados. E as medidas de tendência central que a gente vai estudar nesse vídeo agora, tá? Que são as medidas de tendência central são utilizadas quando é necessário representar um conjunto de dados obtidos em uma pesquisa por meio de um único valor. Essas medidas indicam que os dados tendem a concentrar-se em torno desse valor, tá? No caso, a gente vai trabalhar com média, aritmética simples, média aritmética ponderada, vamos trabalhar com moda e mediana, que a gente vai definir agora. Média aritmética simples, tá? Ela é o somatório de todos os elementos de uma relação numérica que não apresenta nenhuma repetição dividido pela quantidade de elementos, ok? Então eu somo todos os elementos, tá? E divido pela quantidade, tá certo? Como eu falo que é somatório, eu posso falar que é o somatório de todos os elementos, aonde o i aqui varia de 1 até a quantidade, dividido pela quantidade de elementos, que é multiplicar por 1 por n é dividir, tá? Por n. Bem, alguns dois exercícios para a gente poder fixar isso aqui. O que é média aritmética simples? Calcule a média de idade de um grupo de 8 amigos com idade de 32, 25, 75, 21, 18, 44, 43 e 8 anos. Então, a média nada mais é do que a soma das idades dividida pela quantidade. Então, eu vou somar 32 mais 25 mais 75 mais 21 mais 18, 44, 43 e 8 e dividir por 8, que eu tenho 8 idades aqui. Então, dá uma média de 33,25 anos. A média desse grupo aí. Tá? Vamos dar outro exemplo aqui. Calcule a média de altura de um time de vôlei, cujas alturas dos jogadores são 1,98, 1,89, 2,1, 2,10, 1,88 e 1,94. Somando todas as alturas, eu tenho 1,98 mais 1,89 mais 2,01 mais 2,10, 1,88 e 1,94, dividido por 6, que eu tenho 6 alturas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, do time de vôlei, vai dar uma altura média de 1,97 metros. Tá? Bem, agora vamos trabalhar com média ponderada, aritmética ponderada. Eu posso falar que ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso, dividido pela soma dos pesos. Esse peso pode ser relevância para cada valor ou pode ser a quantidade de cada valor. Tá? A gente tem exemplos explicando isso aí.
Então é a média aritmética multiplicada pelo seu peso e somadas uma a uma, dividida pela quantidade do que repete ou a relevância de que cada nota esteja, que são os pesos. Então tem aqui a média ponderada, tá? Média aritmética ponderada, P1, P2, P3 até Pn é o peso, onde eu tenho x1, x2, x3, x4 até xn, são os valores. Ok? Vamos lá. Uma empresa está contratando um profissional pela análise de currículo e está selecionando os currículos que têm média ponderada acima de 8. Um candidato resolve se candidatar à vaga e calcula sua média ponderada de acordo com o edital e seu histórico escolar. Será que ele pode concorrer à vaga? O que aconteceu? Ele pegou lá, no edital tinha lá as disciplinas e o peso que o edital colocou para cada disciplina. Aí ele pegou aqui o histórico escolar e colocou a nota do lado, para ele poder calcular essa média ponderada. Repare que o peso não é a quantidade de nota aqui, é a relevância que o edital colocou para cada disciplina. Por exemplo, no caso que ele botou Física 4, Matemática 4, então ele está querendo alguém ligado mais à área de exatas do que da área de humanas. Tá? Se ele quisesse alguém da área de humanas, ele colocaria Filosofia, Português, Sociologia também incluiria aqui. Filosofia com peso muito maior do que Matemática e Física. Ok? Né? Colocaria, se quiser alguém ligado a línguas, português e inglês seria um peso 8 aqui, ó, se quisesse alguém ligado para essa área. Bom, nesse caso, ele calculou a média ponderada do seu currículo de acordo com o edital. Então, esse peso, nesse caso, é a relevância que foi dado pelo edital a essas disciplinas, tá, gente? Tá? Então, ele colocou lá, ó. Vamos somar. 3 vezes 8,2, 2 vezes 10, 4 vezes 9,5, 2 vezes 7,8, 2 vezes 10, 3 vezes 9,5, 4 vezes 6,7, 3 vezes 7,2 e 3 vezes 9,4. Dividido por 3 mais 2 mais 4 mais 2 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 e mais 3. Aqui, fazendo a multiplicação, ele achou lá, ó, né, 24,6, 20, 38, 15,6, 20, aqui deu 28,5, aqui deu 26,8, aqui deu 21,6 e 28,8 dividido por, tá, 26. Somando tudo lá em cima, deu 223,3 dividido por 26 e ele achou sua média ponderada do seu currículo de acordo com a edital da empresa, 8,59. Então ele pode concorrer à vaga? Pode, porque o edital só pode concorrer quem tem, né, o currículo com o somatório ponderado das suas notas de acordo com o edital e o peso colocado no edital acima de 8. Beleza, pode sim. Tá? Isso quer dizer que o peso foi uma relevância que o edital colocou em cima das disciplinas. Tá? Outro exemplo, o empresário resolve fazer um loteamento de um terreno para a venda e precisa calcular a área média dos lotes, de acordo com a tabela abaixo. Nesse caso, já vou incrementar na estatística nossa o que é classe e o que é frequência. Classe, entendeu? Ele colocou aqui, ó, no caso, seria a metragem de cada lote. Só que em vez dele botar lote com metragem exata, ele colocou dentro do intervalo. Ó. Tem lotes que vai de 140, inclusive, até quase 174 metros quadrados. E a frequência, que é o peso, é a quantidade de lote. Entendeu? Não é a relevância mais, é a quantidade, tá? Aqui ele botou, ó, 174, inclusive, colchete fechado, e até quase 210 metros quadrados, ele tem mais 6 lotes. E de 210 até 246, ele tem mais 8 lotes. E lotes de 246 metros quadrados até 380 metros quadrados, ele tem mais 4 lotes para venda. Então ele fez essa quantidade de lotes aqui, que vão ser 9 mais 6 mais 8 mais 4, vai dar 27 lotes. Tá certo? Só que, como que ele vai fazer a média ponderada, multiplicar 9, que é o peso, no caso, esse peso aí já é quantidade, multiplicar por 140 ou por 174? Na realidade, que ele vai ter que fazer um ponto médio de cada classe, ou seja, a média aritmética de cada classe aqui. Ó. Tá ok? Então ele vai pegar 140, somar com 164, dividido por 2, dá 157. Então essa é a média dessa classe aqui. A média desses lotes aqui.
Então ele vai pegar a média dos outros aqui também, ó, 174 mais 210 dividido por 6 dá 192. Mesma coisa, ó, 210 mais 246 mais dividido por 2 dá 228. Tem mais 8 lotes com metragem média de 228. Entendeu? E ele vai fazer agora 246, 380 dividido por 2. São, nessa classe, a média é 303 metros quadrados e tem mais 4 lotes. Aí agora ele vai calcular a média da média. Entendeu? Média da média foi legal. Mas é isso mesmo, ele vai pegar aqui, ó, 9 multiplicar por 157, mais 6 multiplicar por 192, mais 8 multiplicado por 228, mais 4 multiplicado por 313, dividindo por 9, mais 6, mais 8, mais 4. Essa conta toda vai dar 1.413, mais 1.152, mais 1.824, mais 1.252 dividido por 27, que vai ser igual a 5.641 por 27. Então, a metragem média de todos os lotes desse terreno que ele está fazendo esse loteamento é 208,93 metros. Tá? Ele precisava, às vezes, desse dado para colocar dentro do folder, entendeu? Da propaganda que ele vai fazer naquele poupa-venda. Digamos assim, né? Bem, um exercício que é famoso, entendeu? Que a gente pode fazer agora, que seria esse aqui, ó. Na revisão de uma prova, na revisão de prova de uma turma de 15 alunos, apenas uma nota foi alterada, passando a ser 7,5. Considerando-se que a média da turma aumentou 0,1, a nota desse aluno antes da revisão era quanto? Tá? Variações de enunciado, mas esse exercício aqui é famoso e clássico para a estatística, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que a média da turma era o somatório de 14 notas mais a nota que foi alterada, dividido por 15. Essa, digamos, seja a situação inicial. E esse N é o que eu estou querendo achar, que é a nota do aluno antes da revisão. Com a nota que foi alterada, a média, né, que aumentou 0,1 a diferença das duas, eu tenho a nota das 14 e a nota do aluno foi alterada para 7,5, igual a 15. Como a média da turma aumentou com essa nota 7,5, isso quer dizer que essa nota do aluno anterior é menor do que 7,5, né? Isso é óbvio. Então eu faço o seguinte, então a nota alterada vai ser maior do que a nota inicial, tá certo? Então vou pegar a nota alterada até aqui, tá? Menos a inicial, e vai ser igual a quanto? A 0,1. Tá? Que foi a diferença, porque aumentou. Se aumentou a diferença da final, menos a inicial. Agora é só fazer conta aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, a nota das 14, né, alunos mais 7,5, que é a nota do que foi alterada, menos S14 mais a nota do aluno, perdão, menos S14 menos a nota do aluno, tirando o mínimo vai ser 15 vezes 0,1, 1,5. A nota do somatório eu posso cortar, eu vou ter menos N igual a 1,5 menos 7,5, 1,5 menos 7,5 dá 6, menos 6 com menos N, então a nota do aluno era 6. Beleza? Bom, vamos trabalhar agora com o conceito de moda, tá? Chamamos de moda o elemento que possui maior frequência no rol, isto é, o que aparece mais vezes. Então, ela pode estar no centro, pode estar no início, no final, não importa. É o que aparece mais vezes no rol. Vamos dar um exemplo aqui. Um laboratório está fazendo um teste com 4 medicamentos visando a cura de uma determinada doença. Ao entrevistar os usuários, foi tabulado o resultado de acordo com a tabela abaixo. Então, os medicamentos foram ministrados a essas pessoas e essas pessoas disseram qual o medicamento que foi melhor para ele. Então, 23 falaram que o medicamento A foi melhor, 43 falou que foi o B, 12 falou que foi o C e 72 falou que é o D. Então, qual que é a moda? O medicamento D, porque mais usuários falou que é melhor. Tá certo? Que maior frequência. Foram 72 usuários. Tá? Vamos transformar isso só em número agora. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho esse conjunto de amostra. O número 6 é que foi repetiu 2 vezes. Então ele fala que a moda é 6, não importa em qual posição que esteja. Tá? Na letra B, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter aqui, ó,
No caso, eu já assinalei o 10 repete 2 vezes e o 6 repete 2 vezes. Então, eu posso falar que a moda é 6 e a outra moda é 10 e fala que a amostra é bimodal. Tem duas modas que repetem iguais. No caso desse outro exemplo meu aqui, que eu coloquei, nenhum se repete. Então, não tem moda. E se tiver mais do que 2, pode ser multimodal. Tá ok? Não é problema. Bem, conceito de mediana é o maior valor de centro de um conjunto de dados ordenados. Esse de centro ele tem que estar no meio do conjunto da amostra. Tá certo? Ou então no rol, né? Porque é número, vamos dizer assim. Se o número de elementos do conjunto for par, a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais. Porque não vai ter um meio, vai ter dois valores no centro. E se o número for ímpar, vai ser o valor central mesmo. Tá? Então, por exemplo, numa amostra aqui, ó, 1, 3, 5, 8, 2, 6, 9, 4, 7, 10. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar. Tá? Se eu ordeno, eu tenho 10 números é par e o centro vai estar entre 5 e 6. Então, qual que vai ser a mediana? 5 mais 6 dividido por 2, que é a média aritmética, 5,5. Na letra B, eu tenho aqui 1, 3, 10, 8, 2, 6, 9. Tenho que ordenar também, só que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se o elemento aqui são ímpar, o do meio então é o 6. Então a mediana é 6. Pelo que foi determinado na definição, tá, gente? Então vamos fazer algum exercício em relação a isso. Eu tenho aqui, ó, a tabela a seguir mostra as notas de 24 alunos em uma prova de física aplicada com nota máxima de 100 pontos. Então está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 24 alunos, 24 notas. Primeira coisa a fazer, tá? Eu pede para calcular a média das notas, a frequência relativa da moda e a mediana das notas apresentadas. Primeira coisa, vamos ordenar as notas. Então, utilizando a tabela, eu achei 3 notas 10, 5 alunos que tirou 20, 2 alunos que tirou 30, mais 2 tirou 40, mais 5 tirou 50, 3 alunos tirou 60, 2 tirou 70, e um aluno apenas tirou 80 e outro aluno tirou 90. Ninguém fechou a prova. Né? Já que foi ordenado, vamos calcular a média. Como eu tenho peso, quantidade de alunos e nota, é média ponderada. Então vai ser 3 vezes 10, mais 5 vezes 20, 2 vezes 30, 2 vezes 40, mais 5 vezes 50, mais 3 vezes 60, mais 2 vezes 70, mais 1 vezes 80, mais 1 vezes 90, dividido pela quantidade. No caso, o peso aqui de cada nota, vamos dizer assim, né? 3 mais 5, mais 2, mais 2, mais 5, mais 3, mais 2, mais 1 e mais 1. Isso tudo vai dar, né? 30, mais 100, mais 60, mais 80, mais 250, mais 180, mais 140, mais 80, mais 90, dividido por 24. 24 alunos e a soma também dá 24. Então aqui eu achei que deu 1.010 dividido por 24, 48,1 é a média das notas. Tá? Normal para física, né? Bem, a frequência relativa da moda, que é mais um conceito que eu estou incrementando aqui, ele fala o seguinte: quantos eu tenho de peso? São 24, que é o somatório das frequências. E 5 é a frequência da nota que mais aparece na tabela. Ó, 25 e quem tirou 50, 5. Então, como é 5, eu vou pegar 5, dividir por 24, multiplicar por 100. Então, a frequência da moda foi 21%, de acordo com as tabelas. Tá? E a mediana, que tem que estar no centro, eu tenho quantas notas? 24. 24, quem está no meio? Não tem, porque é par. Então vai ser entre a 12ª e a 13ª posições centrais das frequências. Então vamos ver quem é a 12ª e 13ª posição. Vamos lá, 3 mais 5, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então a 12ª vale 40 e a 13ª está dentro de 50. Então a mediana vai ser entre 40 e 50. Tá? Que vai ser mediana 45. Ok? Aonde eu vi aqui dentro da nossa frequência que aparece aqui. Ó. Tá? Bem, agora eu tenho mais um exercício aqui. Ó. De acordo com a tabela abaixo, calcule a média dos dados agrupados.
Então eu peguei uma tabela, na realidade eu dividi em duas para poder caber o exercício todo aqui para calcular a média, tá? Primeira coisa a fazer, como a média aqui está entre o intervalo, eu vou ter que acabar calculando a média aritmética da média da tabela, né? Mas antes, vamos incrementar mais um dado chamado frequência relativa. O que seria a frequência relativa? Tá? Frequência eu chamei de FR, ela vai ser frequência relativa, onde o primeiro dado aqui vai ser 8 dividido por 50 vezes 100. O que significa isso? 8 mais 11, 19, mais 4, 24, mais 24 mais 15 dá 39, 39 mais 6, 45, com 2, 47, com 2, 49, com mais um, 50. Então a frequência total tem 50, tá? Desses dados agrupados. Então se eu pego a frequência, divido pela frequência total e multiplico por 100, eu vou ter a frequência relativa. Então 8 dividido por 50 dá 0,16 vezes 100, 16%. 11 dividido por 50 vezes 100, 22%. 5 dividido por 50 vezes 100, 10%. E aí foi calculada a frequência relativa. Para calcular a média, agora, tá? Eu vou multiplicar 8, só que como é que eu vou multiplicar? Por 4 por 4,5. Como a gente já viu antes, eu vou fazer a média aritmética de cada, entendeu? Classe aqui, ó. Vou botar as médias aqui já calculadas. Entre 4 e 4,5, 4,25 e por aí vai. Então eu multiplico 8 por 4,25, 11 por 4,75, 5 por 5,25, 15 por 5,75, 6 por 6,25, 2 por 6,75, 2 por 7,25 e 1 por 7,75. Dividido por 8, mais 11, mais 5, mais 15, mais 6, mais 2, mais 2 e mais 1. Tá? Fazendo a continha toda, eu vou ter esses valores aí, ó, 34 mais 52,25, mais 26,25, mais 86,25, mais 37,5, mais 13,5, mais 14,5, mais 7,75 dividido por 50. Tá? Isso aqui vai dar ao todo 272 dividido por 50. Então, minha média ponderada é 5,44. Tá? Bem, para mim calcular a mediana, agora eu tenho que tomar um cuidado maior. Por quê? Se eu tenho 50 frequências, a mediana vai ficar entre o 25º e o 26º, que são os dois valores centrais. Portanto, a frequência vai ser quanto? 25 mais 26 dividido por 2, 25,5. Só que, entendeu? Aonde vai estar esse 25º e 20º termo da frequência? Vamos arrumar aqui para mim. 8 mais 11, 19, mais 5, 24. Então, o 25º vai ser o primeiro desta classe 5,5, entendeu? E o último desta classe, entendeu? Vai ser o 6. Só que eu tenho 15 frequências lá dentro, que varia de 5,5 a 6. Então, a frequência acumulada no intervalo vai ser entre 5,5 e 6. É o que a gente acabou de calcular. Ó. 8 mais 11 mais 5 dá 24. Tá? E a frequência da mediana vai ser quanto? 25,5 é o que eu quero achar, menos o 24, que é o último dessa classe, vai ser o primeiro dessa, tá certo? Que vai ser 1,5. A diferença, ó. O que eu tenho na realidade aqui, ó? Que 25,5 está dentro do intervalo de 6 até 5,5. E dentro desse intervalo, essa média dá meio. Como eu tenho 15 lá dentro, entendeu? Eu vou ter que cada frequência, a partir do 5,5, vai valer meio dividido por 15. Ok? É isso que eu queria chegar. Porque a mediana ela vai ser quanto? 5,5 somando o incremento lá dentro. Entendeu? Que vai ser onde eu quero, que vai ser 1,5 a partir do 24, né? Isso até o 25,5, que cada fraçãozinho vai valer meio vezes 15. Então, finalmente, multiplicando e somando com 5,5,
dá 5,55, que vai ser exatamente a mediana desta tabela. Então, calcular a mediana é fácil, mas tem que tomar muito cuidado quando eu tenho as classes dentro de uma frequência, dentro de um intervalo, ok? E eu tenho que ver com frequência com que ocorre dentro da classe para poder calcular essa mediana corretamente, tá, gente? Cuidado. E agora eu vou calcular a moda. Então a moda, ela vai ser o de maior frequência. O de maior frequência aqui é o 15 mesmo, não é isso? Então está dentro de 5,5 e 6, se eu somar os dois e dividir por 2, a moda é 5,75. E também vou incrementar, finalmente, o que eu posso chamar também de classe modal, que é a classe de maior frequência, no caso, 5,5 até 6. Tá certo? Bom, gente, isso são medidas centrais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, entendeu? Eu vou fazer mais um vídeo de estatística, espero que vocês assistam também, entendeu? E até a próxima e obrigado.